Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós agradecemos o carinho, a presença, aqueles que têm acompanhado as nossas emissões regularmente, no canal Espiritismo e Vida. Agradecemos aos companheiros que têm participado com, o nosso amigo Davi deste projeto. E esperamos hoje, trazer uma contribuição, já que nos encontramos presentemente no capítulo 23, a estranha moral. Então, nós vamos compartilhar com vocês o nosso texto de hoje. É um texto bem curtinho, mas de extrema importância, como tudo que Jesus nos ensinou. Então, o início do capítulo, abandonar pai, mãe e filhos, são estes 3 versículos, na verdade, estes 3 itens que se situam, respectivamente, nos evangelhos de Mateus, Lucas e, novamente, Lucas. E no primeiro, diz-nos o evangelista: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então, diz-nos o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Ainda Lucas, no capítulo 9, disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então, nós temos aqui 3 textos de grande significação. Allan Kardec, com a sua percepção e com a sua lucidez sempre extraordinárias, percebeu que era preciso colocar esses textos em análise, porque, de uma certa forma, analisado simplesmente pela letra, conforme nos diz São Paulo, Paulo de Tarso, nós devemos analisar o espírito da letra. Kardec percebe que, se nós analisamos a letra, estes textos parecem destoar da mensagem de Jesus, que foi sempre uma mensagem de amor, Ele próprio deu exemplos de grande carinho, de grande ternura para com seus familiares, o cuidado que tem na cruz ao entregar sua mãe aos cuidados de seu discípulo querido, São João. Então, se analisamos o texto cruamente, só a letra, nós não entendemos. Como assim? Jesus está mandando deixar pai, mãe, filhos, esposa, nossos parentes, por amor do reino de Deus, e ainda nos diz que aquele que o fizer já receberá muito nesta vida e ainda muito mais, centuplicadamente, 100 vezes na vida eterna. É lógico que estes textos, tomados ao pé da letra, acabam induzindo a uma compreensão equivocada da mensagem do Mestre. E por isso mesmo a doutrina vem em nosso socorro para poder nos explicar o que tudo isso significa.
Então, vejamos bem que nós temos, além, das explicações que Kardec nos trará nos próximos itens, nós nos concentraremos nestes três textos, né, nestes três capítulos, tanto de Mateus como de São Lucas, e faremos a nossa análise baseada nas concepções da doutrina espírita. Por exemplo, nos ajudaria muito que nós entendêssemos, primeiramente, a distinção que existe entre o homem material e o homem espiritual. Né? Nós somos o que, em essência? Somos um corpo? Somos um status familiar? Somos o nosso nome de família? Somos a nossa linhagem, né? Os nossos ascendentes familiares? Nós conhecemos com a doutrina espírita a lógica muito clara de que nós somos seres espirituais, somos espíritos eternos. E conhecemos já pelos estudos que fizemos no capítulo 14, honrar pai e mãe, que nós temos famílias que se constituem pelos laços do espírito, da simpatia, da comunhão de pensamentos e de pontos de vista de evolução espiritual e famílias que se constituem pelos laços de sangue. As primeiras, né, as dos laços espirituais, são duráveis e eternas. As segundas são passageiras, provisórias. Então, este é um primeiro aspecto que nós temos que considerar. Primeiro, que nós somos seres eternos. Reencarnamos para evoluir. E o fazemos sempre no contexto, né, de uma família, que pode ser uma família pelos laços da alma, do espírito, ou uma família que ocupamos de maneira temporária, para fins de progresso, né, porque precisamos nascer naquela condição e naquele meio. Um outro ponto que é importante nós considerarmos é que nós reencarnamos com qual propósito? Qual é o propósito da nossa vinda a este mundo? Emmanuel, o benfeitor espiritual que tanto nos beneficiou com sua sabedoria, nos diz em seus textos que nós, no Consolador, né, o livro O Consolador, que nós reencarnamos com o propósito de evoluir, tanto moralmente quanto intelectualmente. Repetindo, na verdade, fazendo eco ao que já nos diz o livro dos Espíritos, quando diz, né, que nós evoluímos intelectualmente e moralmente. E quase sempre, como está muito bem explicado no livro dos Espíritos, nós evoluímos, primeiramente, né, de maneira intelectual. E depois vamos percebendo que é preciso evoluir moralmente. Então, caros amigos, nós vamos com estes fundamentos do conhecimento espírita, nós começamos a entender um pouco melhor o que Jesus quer nos dizer. Porque ele está, né, quando ele esteve entre nós, e agora, quando ele volta a estar entre nós com a doutrina espírita, ele nos faz o convite para vivermos em função do Espírito, em função da nossa eternidade. Ele nos convida a olharmos para além do horizonte da vida material e nos dá como horizonte a eternidade. Meu reino não é deste mundo, né? E eu sou o caminho, a verdade e a vida, e somente aquele que vier por mim chegará ao Pai. Então, o Senhor nos dá um horizonte de perspectiva que é muito vasto e vai muito além, né? E a doutrina espírita vem confirmar esta perspectiva
quando, né, os nossos seres queridos e os espíritos de grande sabedoria voltam a partir, né, do evento da doutrina espírita a trazer para a humanidade o consolo da verdade, da imortalidade, da reencarnação, né, da comunicação com os nossos entes queridos, a presença de um ser, né, que guia, que cria, que orienta o universo, a existência de múltiplas civilizações neste universo imenso, né? Temos irmãos e irmãs, né, espalhados pelo universo, uma família. Então, esta visão é muito mais ampla. Quando Jesus nos diz, né, que nós deveríamos abandonar os apegos terrenos, inclusive aqueles mais fortes, porque ele usa, né, é a lógica semita, usar estes exemplos que chocam às vezes, mas é para ressaltar a verdade que está atrás, né, daquela afirmação. Então, nós temos. Jesus fazia muito isso, como todos os sábios semitas, como os grandes rabinos da tradição da Torá, e ele nos dá, neste momento, um exemplo muito forte. Por quê? Vejamos que para o povo judeu a família era um núcleo extremamente importante, muito valorizado. A família era algo muito importante. E a religião, o templo, igualmente. A comunhão espiritual com Deus, igualmente. Mas a religião, na época de Jesus, tinha tomado um aspecto extremamente exterior, com manifestações puramente exteriores e não mais aquela vivência profunda espiritual que deu, na verdade, nascimento à tradição judaica, que é altamente espiritualizada. Basta lermos a Bíblia, né, e vermos os livros de sabedoria, os grandes profetas, os Salmos, nós veremos, né, o Eclesiastes, nós temos os Provérbios, nós temos ali um acúmulo de uma grande sabedoria espiritual. Contudo, os fariseus foram transformando a religião numa mera prática exterior. E nós vamos ver que Jesus se opôs a isto. O convite do Cristo é para que nós despertássemos para a vivência espiritual profunda, que nós despertássemos para a vivência da nossa dinâmica espiritual como seres espirituais eternos. Então, que aprendêssemos a viver em função disto. Agora, vamos analisar o que é que se passa. Nós vivemos muitas vidas. Num certo momento, nós já fomos pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa. Nós já ocupamos diferentes, em todas as encarnações, nós ocupamos um pouco todas essas posições, né? Porque todas as famílias que tivemos, no geral, fomos irmãos, pais, filhos, né? Então, nos casamos, tivemos filhos. Então, nós vemos que Jesus ele não tem como nos explicar tudo isso. Por isso, Allan Kardec diz muito bem que o aparecimento do Espiritismo tinha que acontecer no momento em que tanto a ciência humana estivesse avançada, quanto a nossa disponibilidade mental para entender outros aspectos das leis divinas, como a reencarnação, por exemplo, que não é algo que na Europa de Kardec fosse muito comum, né? Nem muito aceito. Então, o que acontece com tudo isso? A doutrina nos explica que todos esses estados que vivemos são situações provisórias. Então, você pode ter sido rico, por exemplo, e aí você se apega à riqueza, mas na próxima encarnação você não será mais rico. Então, nós, quando nos apegamos ao status quo,
quando nos apegamos aos laços de família, quando nos apegamos à nossa riqueza material, aos títulos que temos, nós estamos vivendo em função daquilo que vai terminar. Nós estamos vivendo no limite mais inferior da nossa constituição como seres, que é o limite material. Então, a doutrina nos ajuda a entender isso de uma maneira muito bonita, porque ela está nos dizendo: olha, você está pai, mas você não é pai para sempre. Você está mãe agora destes filhos que foram te dados, que você deve amar, que você deve cuidar, você deve aprender tudo que tenha para aprender como mãe, como mulher, como esposa, como filho, como filha. Nós temos essas situações para que possamos desenvolver a nós mesmos e aprender o que cada uma destas escolas ou cursos, né, porque a escola é a grande escola da vida, mas cada uma dessas situações são como cursos que nós fazemos na universidade da vida. Eu estou fazendo o curso de filho, eu estou cursando a situação de pai, e nesta situação eu devo aprender, crescer, mas não é isto que me define. Né? Então você é como aquela pessoa que você pergunta quem é você? E ele diz, eu sou o deputado fulano, né? Ou o doutor ciclano. Né? Então você dá o seu título, ou eu sou o dono da empresa tal, né? Ou eu sou a esposa do fulano. Nós nos definimos por coisas que não nos definem. E é disto que se trata o texto que Allan Kardec nos convida a analisar. Ele nos convida ao questionamento de quem somos. Quem somos concretamente? Eu sou filho de fulano? Sim, temporariamente. Mas eu não sou isto para sempre. Eu estou isto agora. Então, nós temos esta flexibilidade dos verbos em português que nos ajudam a fazer a distinção muito facilmente entre ser e estar. Eu estou filho, mas não sou filho para sempre. Não é isto que me define. Eu sou filho de Deus. Isto eu serei para sempre. E o que Jesus está dizendo, enquanto você não entender quem você é e o que é prioritário na sua vida, você não entendeu ainda o que tem que entender. E ele usa uma imagem impactante, né? Aquele que não abandonar pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, não é digno do reino de Deus, né? Não merece. Aquele que foi convidado pela sua evolução a iniciar o processo de trabalho, né, evolutivo, de reforma íntima, de crescimento espiritual, e volta, né, para reorganizar sua vida material, sua vida, sua família, ele ainda não é digno do reino, né? Que é a imagem que ele diz, aquele que põe a mão na charrua e olha para trás, ele está dividido ainda. Ele é alguém que ainda não se identificou plenamente com o ser espiritual que ele é. Então, Jesus usa uma imagem forte. Ele não está nos dizendo para desconsiderar a família, os amigos, né? Mas ele está nos dizendo para não considerá-los mais do que a nossa própria imortalidade. Então, quando nós olhamos a sabedoria do Mestre, nós temos que fazer uma reflexão, porque Jesus, ele não diria coisas sem sentido. Vamos ao extremo, vamos agora analisar de um outro ponto de vista. Você se apega à sua família, você deixa o trabalho espiritual porque a sua família não está muito ligada
a espiritualidade, eles não querem saber desse negócio de cristianismo, de espiritismo, e você resolve que é melhor ficar com a sua família. Amanhã, passado algum tempo, um familiar seu recebe um diagnóstico difícil, ou a família perde um ente querido. Você não tem elementos para ajudar a sua família, porque você só pode auxiliar alguém quando você tem algo a mais do que esse alguém. Eu só posso, por exemplo, dar resposta à fome de alguém se eu tiver comida. Para ter comida, para ter alimentos, eu preciso ter acumulado esses alimentos. Eu não posso curar alguém se eu também estou entre os doentes. Então, aquele que prosseguir no trabalho espiritual, ele terá no momento aprazado, no momento indicado pela vida, recursos para auxiliar aqueles que não seguiram com ele. Então, o que é amar realmente a família? É se acomodar à situação para não descontentá-los ou é avançar para mais tarde poder auxiliá-los? Quem realmente auxilia a família? Porque há também nesses textos, meus irmãos, a necessidade de analisarmos os rompimentos que acontecem quando nós escolhemos um caminho e nossos entes queridos escolhem outro. Devemos ceder à pressão e às exigências da família e nos acomodarmos ao que eles querem? Ou sabendo a verdade, né? Como é possível para nós, sabendo a verdade, conhecendo o que conhecemos, nos acomodarmos a menos do que é verdade? Há uma vida que será uma vida mentirosa. E amanhã, quando esta mesma família precisar de auxílio, precisar de socorro, como nós faremos se não tivermos acumulados recursos, né, para auxiliá-los? Então, há separações que às vezes acontecem. É, Nós não estamos recomendando a ninguém que se separe da família, né? Obviamente não é isso que Jesus está nos dizendo. Mas interiormente há separações que acontecem. Por exemplo, um familiar que decidiu que não quer saber deste conhecimento espírita. Ele quer continuar indo à igreja ou indo à igreja nenhuma, mas você descobriu isso. E você quer seguir este caminho. Então, nós temos que tomar cuidado, porque aí vem a questão, né, de colocar a mão na charrua e olhar para trás. Sentir-se tentado pelos laços afetivos a abandonar o caminho espiritual. Por que não devemos fazer isto? Porque justamente tendo os recursos espirituais, nós poderemos auxiliá-los mais tarde. Quem vai auxiliar a nossa família quando uma crise chegar? Quem vai ter sabedoria para guiá-los quando uma crise chegar? Então, nós sabemos que poderíamos dizer aqui, contar vários casos que já presenciamos, né? Mulheres que recebem pressão dos maridos, que não as querem no centro espírita, ou vice-versa. Filhos que não querem seguir os pais. Pais que não querem seguir os filhos, né? Então, o próprio mestre nos disse, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra e a divisão, mas ele não está falando, né, que vai insuflar a guerra entre as pessoas. Ele está usando uma imagem simbólica para dizer que numa mesma casa, um pai e um filho podem estar espiritualmente separados. Um esposo e uma esposa podem estar em dois andares diferentes da vida no quesito espiritual. Vejamos, por exemplo, nos romances, isto é mostrado com muita clareza, por exemplo, no Há 2000 anos,
Nós vemos Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, que adota, né, a mensagem cristã e que passará 20, quase 30 anos vivendo numa situação de ostracismo, porque o marido não quer saber de nada disso e se afasta e ela vive uma vida de sofrimento, né? Mas quem é que vai auxiliar este homem quando ele cair em si? Quem é que vai proteger a família, senão aquele que está caminhando pela estrada da espiritualidade? Então, meus irmãos, o que é realmente amar a família, né? Quando o mestre, procurado pelos seus familiares, diz: Quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos? Né? São aqueles que cumprem a vontade de Deus. Então, nós temos que começar a visar fazer parte desta família mais ampla, a daqueles seres que cumprem a vontade de Deus, que decidiram fazer de si mesmos criaturas melhores. E ao fazermos de nós mesmos criaturas mais capazes, mais preparadas espiritualmente, nós podemos e poderemos ajudar os nossos familiares nos momentos em que eles tiverem necessidade. Não sei se vocês já devem ter constatado, né? Nós já constatamos isso, que muitas vezes um filho, uma esposa, uma filha, né, segue o caminho da espiritualidade, a família a trata como, né, como se ela fosse tola, ingênua, bobinha, não a considera muito, aí com o tempo eles começam a ver que aquilo é muito sério, que ela está realmente crescendo, melhorando, mudou sua atitude, sua vida. E num momento de crise, para quem vem a família? Para aquele único que parece ser seguro, estável, equilibrado, né? Então, nós estamos cansados de ver isto. O que é realmente amar a família? Acomodar-se aos seus caprichos ou fazer o que o mestre disse? Porque fazendo o que o mestre disse, nós poderemos sempre ajudar nossa família quando realmente for necessário. Mas nos acomodando à mediocridade de um pai, por exemplo, que não quer o crescimento espiritual, que não visa para si mesmo e para a família o crescimento espiritual, nós ficaremos na mediocridade e não poderemos auxiliar nem a esse pai, nem a nós mesmos, nem a ninguém. Então, nós estamos diante de textos que são muito impactantes, né? Porque Jesus, ele diz, né, que há compensações para aquele que deixar pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa. E de que compensações Jesus está falando? Né? Então, muitos interpretaram errado isto, né? Porque não tinham esse conhecimento que nós temos da reencarnação, da imortalidade, das muitas vidas que temos para progredir. E acharam que realmente deviam abandonar pai, mãe, a miséria, o sofrimento, né? E é lógico que não é isso, porque o próprio mestre nos disse: Eu não vim para alterar a lei, eu vim para cumpri-la. E ele se refere aí aos 10 mandamentos, entre os quais está honrará teu pai e tua mãe. Então é lógico que Jesus não está recomendando isso, mas ele está nos dizendo: você deve ser filho, pai, mãe, esposo, esposa, mas primeiro você deve ser um ser eterno e viver em função da sua eternidade, né? Então nós temos um ensinamento que nos mostra que não se trata disto. Jesus está dizendo que devemos ter carinho, proteger nossos entes queridos, mas não ao preço de sacrificar o nosso crescimento espiritual, né? Então, o que é prioritário para alguém que descobriu este conhecimento? Crescer, melhorar, avançar, porque este crescimento e este avanço vão beneficiar a família e toda a comunidade na qual este indivíduo vive, né? Então, nós temos eh, essa necessidade, nos diz o mestre, de termos às vezes, mesmo essa atitude que pareça radical. Nós começamos a priorizar
o nosso crescimento espiritual. Mas por que isso não é um problema? Porque isso me leva a ter recursos e uma visão mais ampla de tudo, que me permite ser muito mais útil. Porque eu tenho os recursos que os outros não têm, os recursos da espiritualidade. Agora, se eu me acomodo à situação da minha família e não cresço porque eu não quero incomodar ninguém ou não quero me incomodar, nos momentos em que seria necessário o auxílio e uma pessoa com equilíbrio e conhecimento, não haverá essa pessoa. Então, é muito importante a reflexão que nos é colocada, porque nós não temos, nem com a justificativa da família e dos apegos terrenos, nós não devemos, né, abandonar a busca e o crescimento espiritual. Então, nós temos como prioridade por que nós viemos a este mundo, com que finalidade nós viemos a este mundo, se não para o crescimento espiritual, né, intelectual, moral. Então, eu vou ser um filho muito melhor se eu estiver impregnado do conhecimento espiritual do que se eu não tiver. Eu vou ser um pai muito melhor e vou educar minha família e protegê-la se eu estiver munido deste conhecimento. Porque aí eu posso orientar minha família, posso educar meus filhos para os valores que são os valores da eternidade. Agora, o que que acontece com uma família em que você é educado nos limites e nos parâmetros da materialidade? Você vai viver como um corpo. É um espírito, mas que aceitou viver nos limites de um corpo. Não vai crescer, não vai melhorar, não vai avançar. Então é muito bonito toda esta reflexão que nos vem dos conhecimentos espíritas. Nós entendemos, por exemplo, que em alguns momentos é preciso um certo afastamento. São Francisco de Assis não podia continuar vivendo com o pai dele. Ele não compreendia, mas no final, né, nós temos notícias de que o pai se deixa tocar pelo exemplo e pela grandeza espiritual do filho. Nós vemos na história muitos homens e mulheres que deixaram, sim, fisicamente suas famílias, porque entendiam que era preciso seguir este caminho, estavam despertos. Chico Xavier é um caso. Ele cuidou de toda a sua família, com o seu trabalho, com o seu sacrifício, mas nunca deixou que a família fosse um impedimento para o seu trabalho espiritual. E ele viveu situações muito dolorosas, porque o pai, num certo momento, diz: Mas você escreve esses textos, publica esses livros, o dinheiro vai para estranhos e tua família precisando. Imagine escutar isso, né? O pai não tinha a maturidade espiritual de Chico Xavier, como o pai de Francisco de Assis também não tinha. Então, são momentos de grande sofrimento, né, que essas almas vivem porque estão, né? Estão no mundo, vivendo conosco, num corpo e sofrendo as pressões da vida material. E nós temos aqueles que fizeram o equívoco de abandonarem pai, mãe, família e filhos e para seguir uma vida espiritual, né? Na verdade, a doutrina nos explica que nada disso é necessário. Nós podemos viver no mundo, como nos dizia o Senhor, sem sermos do mundo. Então, queridos irmãos, em que momento começa para nós esta viagem? Esta viagem começa quando nós já perdemos as ilusões, quando nós já vivemos muitas vidas, quando nós já entendemos que mais importante do que ser filho de alguém é ser filho de Deus. Quando mais importante que ter este ou aquele status no contexto de uma família, do mundo, da sociedade, é lembrarmos que estamos aqui para crescer espiritualmente. Então, queridos companheiros e irmãos de doutrina espírita,
nós vamos entendendo, né? Emmanuel, num belíssimo texto no livro Roteiro, diz que algumas almas começam a acordar para esta dinâmica da espiritualidade, né? E começam a se inquietar, a querer respostas para os questionamentos mais profundos da vida. Mas não é todo mundo que ainda chegou neste nível, né? Não somos melhores, às vezes simplesmente já vivemos mais e já sofremos mais. E diz Emmanuel nesse texto que nós estamos muitas vezes cobertos pela cinza do desencanto, mas as brasas do ideal estão acesas ainda sob essas cinzas, e a doutrina espírita vem, né, soprar nossa alma com o conhecimento espiritual para que estas brasas possam retomar, né, a claridade, o fogo deste ideal maravilhoso que nos alimenta a todos. Então, não tenhamos dúvida, né? Cuidemos dos nossos entes queridos, vamos amá-los, vamos protegê-los, vamos auxiliá-los, vamos respeitá-los, sobretudo, porque a doutrina nos explica que nós não temos todos a mesma evolução espiritual, que cada um de nós pode estar num degrau diferente. E isto é muito bonito, porque nós não somos colocados juntos para nos criticarmos, mas para nos auxiliarmos. Os que sabem mais podem dar o exemplo, ensinar, auxiliar, né? Os que sabem menos podem aprender, crescer, né? Aproveitar a experiência daquele que já viveu mais. É por isso que Deus nos coloca todos juntos. Mas nunca sacrifiquemos o crescimento espiritual para nos acomodarmos às pressões e ao status quo de uma vida que logo, muito em breve, terminará. E não teremos aproveitado essa existência para crescer e melhorar espiritualmente. Então, queridos amigos, que nós possamos, né, entender que a mensagem do Cristo é, na verdade, um convite para amarmos ainda muito mais aqueles que estão conosco. Porque quando seguimos pelo caminho da espiritualidade, nós podemos realmente auxiliá-los e manifestar um amor de natureza superior, né, do que simplesmente nos acomodarmos às pressões de uma situação e ficarmos, né, nos mediocrizando e no final ninguém pode ajudar ninguém. Então, que o Mestre nos auxilie, né, na compreensão e na vivência dessa espiritualidade que a qual e a esta vida nova a qual todos nós somos chamados pelo Cristo. Nós finalizamos então as nossas considerações deste estudo sistematizado, agradecemos o carinho e a presença de todos. Convidamos aos amigos para que estejam conosco na próxima semana. Teremos um companheiro ou uma companheira que estará conosco e prossigamos nos nossos estudos, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é assim mesmo, tem que ser estudado linha por linha, né? Parágrafo por parágrafo, porque é a expressão, nesse texto está a expressão da espiritualidade superior, né? Naquilo que há de mais profundo, mais sábio e mais belo da espiritualidade. Então, que o Senhor nos abençoe a todos, né? Um abraço muito fraterno e que o Senhor ilumine, abençoe e ampare nossas vidas, hoje e sempre. Um grande abraço, queridos amigos, fiquemos na paz do Cristo.